iniciando aqui a segunda parte do nosso mini treinamento. E nessa segunda parte nós falamos da gestão cristã. A gestão cristã é propícia àqueles que estão trabalhando conosco, assim como a primeira também. Mas essa eu destaco porque a escola de engenharia, ela, para trabalhar conosco, não precisa ser necessariamente só engenheiros, a nossa visão é diferente. Nós entendemos que a mecânica dos solos, o que fazemos, os produtos que atendemos no mercado, nós podemos formar o próprio técnico a um engenheiro, não com título, mas com competência. Depende dele. Depende dele, sobretudo, se ele tiver uma vida espiritual. Né? Porque, como cristão, nós temos que passar os nossos conhecimentos a quem deseja recebê-los. O Jesus Cristo faz isso através do Espírito Santo. Todo conhecimento que Deus quer que a gente tenha parte da referência que é Cristo. Portanto, como cristão, eu também, e tendo Cristo em mim, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Gestão cristã, passar tudo, os dons, né? Ensinar, servindo as pessoas, quer sejam os parceiros que nos ajudam a fazer os trabalhos, quer sejam os parceiros que são os próprios clientes, que são parceiros, né? A gente é parceiro dele, então ele é nosso parceiro. Eu entendo parceiro assim, apesar que a gente usa o termo cliente e parceiros. Parceiros aqueles que nós temos como parceria para atender o cliente. Bom, essa história que a gestão cristã é dinâmica, isso é um processo do cristianismo, é coisa de Deus, né? E a gente entende isso a partir do novo nascimento, que é um processo de purificação, de santificação, de metanoia, metamorfose. Entanto que aos sábados às 10 horas nós tratamos na nossa mentoria de transformação da mente, que é a mente em Cristo. Né? Então, Cristo é o nosso cabeça. Então, veja bem, é Ele que deve passar as coisas que a gente precisa fazer. Mas Ele passa as coisas que a gente precisa fazer em obediência a Deus, não o que a gente quer fazer, é diferente. Né? Então, essas são as primeiras palavras aqui sobre esse assunto da gestão. Eu tenho falado, semana passada eu falei muito sobre o FFO, e essa semana vou focar no que eu chamo de sistema administrativo nosso, né? E que eu chamo de primeira RCIS, que é onde a gente coloca os conceitos básicos do que seria essa primeira RCIS. E os conceitos básicos são precificação, capacitação, lista de produtos e essa planilhinha chamada PTEC-RP. É muito simples de fazer, de preencher. Ela tem a escala aqui das horas de 15 em 15 minutos. E aqui está PTEC, o proposto o planejado. Quer dizer, o que nós queremos que cada um dos senhores planeje um dia seguinte. Né? Então, vou ficar tanto tempo em cada trabalho. Planejamento do dia seguinte. E no dia seguinte, ou no dia de hoje, né, que nós temos um plano de trabalho, nós vamos fazer o relatório de produção do que foi realizado. Isso é fundamental, senhores. Agora, ninguém gosta de fazer o que é fundamental. Né? No entanto, que poucos são cristãos verdadeiros. Né? Isso desde sempre. Né? Por quê? Porque ser cristão verdadeiro é obedecer a Deus. O Pai Nosso fala que é fazer a vontade dele. Aí eu pergunto para você, como você vai fazer a vontade de Deus? Como você vai ser obediente a Deus se você não ouve Deus? E para ouvir a Deus você tem que ter uma vida espiritual, porque Deus é espírito. Aí ele fala de uma forma espiritual. Né? Ele não fala por som, né? Por presença física. Ele fala por vida espiritual. Então, é muito fácil fazer a PETEC e o RP. Agora, o que acontece? Eu não vou ter aqui, por isso que eu vou estar melhorando durante a semana. Não, está aqui sim. A PETEC e a RP, ela é somada, né, semanalmente. Você tem aqui os contratos que você trabalhou e você tem aqui as reuniões sistêmicas, ou seja, o trabalho que você fez
em termos administrativos, você fez para qual RICs, né? E aqui tem um outro indicativo aqui, que é do produto que você fez, né? E tem um total de horas por semana, tá? Então, total geral de horas por semana. E chega até o fim do mês. Então, o nosso sistema é o seguinte: eu falo que o sistema é produtivista e ninguém consegue entender, mas eu sei que não consegue entender por questões do inimigo, né? Porque qualquer um que tenha boa vontade de entender, entende. No entanto, que as empresas chamam isso daqui de timesheet, né? Isso desde antes de eu nascer, creio eu. Timesheet é um controle de horas e ninguém quer ser controlado. Outro dia eu falava com um amigo e ele dizia isso: ninguém quer ser controlado. Por isso que as pessoas não entendem. Elas não entendem porque elas não querem entender, né? Assim como também a gente não entende aquela cruz e por isso que a gente não nasce de novo, por isso que a gente não morre, nasce e ressuscita em Cristo, porque a gente não entende, porque a gente não procura entender a Bíblia, é a mesma coisa. A gente não procura entender uma coisa, a gente não entende, fica difícil. E a gente não entende a Bíblia, assim como a gente não entende o timesheet aí, que é nosso, né? Porque a gente quer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, não com a vontade do, 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 do quem contrata, ou de acordo com a vontade de Deus. Então, é um problema que a Bíblia diz que ia dar muito problema no fim dos tempos, que é o que nós estamos vivendo. Bom, eu não sei qual que é o próximo. Depois vem o RRP, né? Mas vamos falar um pouquinho mais da PTEC RP, porque ela que vai te capacitar, ela que vai mostrar a origem, para mostrar a sua produtividade. Então, qual que é o lance? O lance é o seguinte: quando nós contratamos alguém, nós definimos um valor de referência, que as pessoas entendem que é um salário, mas não é salário, é um valor de referência. Valor de referência, a gente às vezes chama de adiantamento, vocês vão entender por quê. Podia entender como investimento, né? Eu estou fomentando o empreendedorismo, então eu tenho que ensinar vocês a serem empreendedores. E o empreendedor começa a pondo custo nos seus produtos. Esse é o objetivo da primeira reunião, né? Então, a gente tem que entender que para ser empreendedor, a gente tem que saber o nosso fruto, quanto vale o nosso fruto na sociedade, né? Assim como espiritualmente, eu também tenho que saber como que eu, ao edificar, ao forjar Cristo em mim, os galardões e a herança eterna que eu ganho. Isso está na Bíblia, né? Então, eu sempre faço uma relação com a Bíblia. E quando eu dou um adiantamento, que é um investimento, que é o valor de referência que eu tratei com cada um de vocês, eu estou referenciando aquilo a 160 horas, 40 horas por semana, né? Não quer dizer que não possa ser mais nem menos, mas aquele valor é para 40 vezes 4, 160 horas por semana. Então, o que acontece? Esse valor que nós combinamos, você vai ser orientado, não é por mim, pelo diretor de produção, a fazer os trabalhos. E vai anotar diariamente aqui e vai salvar nas nuvens isso para ficar documentado que você fez essa PTEC RP, ok? É, e esse é o primeiro passo, então, para você entender. Planejar, executor, planejar, executor. E aí é bom lembrar da lista de produtos, porque quando você vai fazer um produto, você precisa ver onde que é o centro de custo que você está custando para a empresa. Então, qual o produto que eu estou fazendo? Então, nós temos as RICs e nós temos outros produtos, que eu vou comentar isso também durante a semana, que é a lista de produtos. Então, lembre-se, para começar, fazer PTEC RP diário, sempre planejando o dia seguinte e no dia seguinte relatando o que foi feito de acordo com o planejado. Ora, no começo, você não sabe. Então, nós temos uma pessoa que cuida da administração da produção
e que vai, então, falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso, e lança aqui, lança lá, lança acolá. Então, essa pessoa, ela tem que saber de cátedra essa questão, para então começar esse processo de fazer a PTEC e RP. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar hoje. Amanhã eu continuo e essa semana nós vamos ficar focando exatamente nisso: o RP, o PTEC RP e o RRP. Tá bom? Então, até a próxima, não, porque agora tem a terceira parte do nosso mini treinamento. Vamos lá.